Sim, Ozaru é mais forte do que Super Saiyajin e tudo que você acreditou a sua vida toda está errado. É isso mesmo que eu estou falando e eu não estou sendo irônico. E sim, o choro é livre. Fala pessoal, eu sou o Bernardo Lopes e esse é mais um vídeo do canal Nerd Battle. Bom galera, o negócio é o seguinte, eu fiz uma live há um tempo atrás, que acabou virando um corte de um vídeo, e nessa live eu mostrei por A mais B que não só o Ozaru é mais poderoso do que o Super Saiyajin, como eu também mostrei que as pessoas aceitam os critérios, mas em determinadas situações. Aceitam os critérios, mas não aceitam as conclusões baseadas nesses critérios. Eu havia feito uma pesquisa onde eu mostrei que a maioria esmagadora das pessoas acreditam que se o personagem A vence o personagem B numa luta direta, a maioria esmagadora das pessoas acreditam que o personagem que venceu é mais poderoso do que o personagem que perdeu, porque é o que a gente vê em Dragon Ball constantemente. Se o Black Freeza venceu o Gas, então o Black Freeza é mais poderoso do que o Gas. A questão é, quando a gente aplica o mesmo critério na luta entre o primeiro Deus Super Saiyajin e o Saiyajin maligno na forma de Ozaru, que é mostrado durante o monólogo do Shenlong no Dragon Ball Z Batalha dos Deuses, aí não. Aí esse critério não vale. Aí a gente tem que explorar outro critério, como por exemplo, mas você não sabe se o primeiro Deus Super Saiyajin na sua forma base estava ou não estava no mesmo nível. Ou seja, a gente ia então para o segundo critério, que é analisar separadamente a capacidade dos dois e chegar a uma conclusão. E aí eu mostrei exatamente que o Gohan, quando era pequeno, se transformou em Ozaru, levantou um pedrão gigante de quase 40 mil toneladas, enquanto o Vegeta, do Dragon Ball Super, experiente, já no auge da sua forma, lá no torneio entre os universos 6 e 7, não conseguia levantar 1000 toneladas. Aí sempre vai ter aquele engraçadinho que vai dizer: não, mas não era 1000 toneladas, era mais de 1000 toneladas. Meu amigo, é o seguinte, quando o Vegeta disse que o Goku tinha mais de 8.000 de poder de luta, ninguém sai por aí dizendo que ele tinha 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões. Não, aceita o 8.000 porque o 8.000 é o ponto de referência a partir do momento em que ele fala que tem mais de 8.000. Ter mais de 8.000 quer dizer que ele tem mais de 8 e menos de 9. Da mesma forma que dizer que tem mais de 1000 toneladas é dizer que ele tem mais de 1000 e menos de 2000. Então para com essa desculpa aí idiota que nem você mesmo acredita, mas aí para não aceitar o desfeito do Vegeta, você inventa que esse mais de 1000 pode ser qualquer coisa acima de 1000, quando na verdade isso é uma tremenda de uma imbecilidade. Então, aceita o critério de que o Freeza é mais poderoso do que o Caos, porque quando analisado separadamente, o Freeza mostrou muito mais coisa do que o Caos, mas não aceita que o Gohan, transformado em Ozaru quando era pequeno, levantou um peso muito maior do que o Vegeta era capaz de levantar quando estava transformado em Super Saiyajin lá no Dragon Ball Super. Você aceita o critério, mas não aceita a conclusão que tem como premissa esse critério. E aí a gente vai para o terceiro critério, que, já que eu não posso nem mesmo e também não posso fazer uma análise separada dos dois para poder comparar e chegar numa conclusão, o terceiro critério, o único que resta, é a citação. E o fato é, existe uma citação do Paragus dizendo que o motivo do Broly estar extremamente poderoso a ponto de superar o Goku e o Vegeta como Super Saiyajin Deus é o fato dele estar utilizando o poder do quê? Do Ozaru, porém sem se transformar num macaco gigante e sem perder a sua mobilidade. Ou seja, o Broly tem o poder de um Ozaru, mas não tem as fraquezas de um Ozaru. Se um Super Saiyajin fosse lutar contra um Ozaru, me diz uma coisa, ele iria querer lutar frente a frente, trocando golpes com um monstro daquele tamanho, ou ele iria tentar cortar o rabo dele, ou ele iria tentar explodir a lua para ele perder aquela transformação? Pelo amor de Deus, personagens de Dragon Ball não são burros iguais os fanboys de Dragon Ball, não. Então, pelo amor de Deus, para com essa desculpa esfarrapada. A citação existe. Porém,
ao citar o Broly, muitos comentários surgiram. Então, que argumento é esse que precisa ser refutado? É o argumento de que o Broly estava utilizando o poder de um Ozaru e depois se transformou em Super Saiyajin. E graças a essa transformação de Super Saiyajin, o Goku e o Vegeta precisaram utilizar uma fusão, é porque o multiplicador do Super Saiyajin tem que ser obrigatoriamente maior do que o multiplicador do Ozaru. Porque, como o Ozaru, ele estava igualado ao Super Saiyajin Blue, e como Super Saiyajin, ele ultrapassou o Super Saiyajin Blue. A questão é a seguinte, essas pessoas estão ignorando totalmente a principal coisa que quebra esse argumento, que é, em algum momento, o Broly perdeu o poder do Ozaru para se transformar em Super Saiyajin? Com base nesse argumento aí, eu posso dizer, por exemplo, que o Super Saiyajin comum é mais poderoso do que o Super Saiyajin God. Sabe por quê? Porque quando aplicado o Super Saiyajin ao God, ele vira o Blue, que é mais poderoso do que o God. Faz algum sentido? É óbvio que não. Por que que não faz sentido? Porque o Super Saiyajin Blue é o Super Saiyajin God transformado em Super Saiyajin. Você pega o Super Saiyajin God, aplica o multiplicador do Super Saiyajin nele, as propriedades do Super Saiyajin nele, e aí ele vira Super Saiyajin Blue. Por que que isso não fica tão óbvio com o Broly? Porque o cabelo do Broly fica amarelo, como se fosse um Super Saiyajin comum, mas não é. Naquele momento ali, ele estava utilizando o poder do Ozaru mais a transformação do Super Saiyajin, e eu vou mostrar todas as provas agora, porque acontece esse diálogo aqui no filme, preste atenção. Ele não parece ter uma cauda. Não, senhor. Os efeitos da transformação em Ozaru, que é um traço genético dos Saiyajins, o faz perder a sanidade. Por isso eu cortei a cauda do rapaz. Ah, que interessante, não é verdade? Então Paragus disse que os efeitos da transformação em Ozaru acaba provocando uma reação no Broly que o faz perder a sanidade. O que quer dizer que existe uma relação de causa e efeito entre os efeitos da transformação em Ozaru e o Broly perder a sanidade. E isso quer dizer que perder a sanidade nada mais é do que os efeitos da transformação em Ozaru. Então percebam que ele está criando uma relação de causalidade entre os efeitos da transformação do Ozaru e a perda da sanidade. O que quer dizer que se o Broly não perder a sanidade, isso significa que ele não está sob os efeitos da transformação em Ozaru. Se o Broly perder a sanidade é um sintoma dos efeitos da transformação em Ozaru, isso significa que a perda da sua sanidade indica que ele está utilizando os poderes de um Ozaru. Agora me diz uma coisa, isso aqui parece alguém com sanidade? O cara atacou o Freeza, o cara atacou o Whis, ele não tem a mínima noção do que tá fazendo, ele estava completamente perdido das ideias. Se ele estava sem nenhuma sanidade, isso quer dizer que ele ainda estava com o poder do Ozaru. O poder do Super Saiyajin estava atuando sobre ele enquanto ele ainda estava como Ozaru. É simples assim. Só que tem um detalhe. Vamos à matemática da coisa para ver se finalmente entra na cabeça de vocês isso que eu tô dizendo. Quando o Broly se transformou em Super Saiyajin, ele foi indiscutivelmente mais poderoso do que o Goku e o Vegeta na forma Blue. Tanto que o Goku e o Vegeta precisaram fazer uma fusão para conseguir derrotar o Broly transformado em Super Saiyajin com seu poder combinado com o poder do Ozaru. Só que tem um detalhe. Se o Super Saiyajin Blue é o Super Saiyajin God multiplicado pelo Super Saiyajin, e o poder do Broly Super Saiyajin é o Broly com o poder do Ozaru vezes o multiplicador do Super Saiyajin, olha que interessante. A gente sabe que o Broly, né, o poder que o Broly estava usando naquele momento era maior do que o poder do Super Saiyajin Blue. E isso tem como consequência Ozaru vezes Super Saiyajin ser maior do que o poder de Super Saiyajin God vezes Super Saiyajin. E daí a gente faz aquela técnica lá que a tia Teteca deve ter ensinado para vocês lá no ensino fundamental, quando ela estava ensinando a equação do primeiro grau para vocês, que quando vocês têm dois fatores iguais dos dois lados da igualdade ou dos dois lados de uma inequação, desde que esses números sejam positivos, você pode cortar os fatores comuns e deixar só o que sobrou. E quando a gente corta a multiplicação de Super Saiyajin dos dois lados da igualdade, a gente percebe que
o poder do Ozaru é maior do que o poder do Super Saiyajin God. Mas espera aí, gente. Se o poder do Ozaru é maior do que o poder do Super Saiyajin God, então isso bate com o que eu falei no meu vídeo, de que foi um Ozaru que matou o primeiro Super Saiyajin Deus, de que o Gohan na forma Ozaru conseguiu fazer um feito de força maior do que o Vegeta transformado em Super Saiyajin, e também que o Broly com o poder de um Ozaru era superior ao Goku transformado em Super Saiyajin God. E, portanto, não há absolutamente nenhuma contradição no que a obra mostra, no que eu falei no meu vídeo e nos 3 critérios que eu levantei na minha pesquisa e que 135 pessoas votaram e a maioria esmagadora concordou. Inclusive os que gostam e os que não gostam de Dragon Ball concordaram. Agora, existe uma coisa que está brecando, que está atrapalhando essa análise de fazer mais sentido. E o que está atrapalhando nada mais é do que os multiplicadores da Daisenshu. A gente já vai começar esse tópico agora metendo o pé na porta para dizer que tá todo mundo errado a respeito dos multiplicadores da Daisenshu. E sabe por quê? Porque os tais multiplicadores da Daisenshu não são da Daisenshu. Na verdade, aqueles multiplicadores de 50 vezes, 100 vezes e 400 vezes referente a Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3 estão num databook chamado Dragon Ball Super Exciting Guide. É claro que a Daisenshu tem aquele trecho que mostra o Goku com um PDL de 3 milhões e aí quando ele se transforma em Super Saiyajin vai para 50 milhões, mas aí é importante a gente lembrar que eu já fiz um vídeo mostrando que o PDL e os atributos não aumentam proporcionalmente. Eu provei por A mais B que não tem nada dentro da obra que corrobora a ideia da proporção entre o PDL e os atributos físicos dos personagens, utilizando dados puramente da fonte primária que é o mangá de Dragon Ball. Então, se você quiser vir pra cima de mim falando que esse multiplicador tá certo por causa do PDL que a Daisenshu mostrou, vai lá ver o meu vídeo que eu provo por A mais B que os PDLs de Dragon Ball não fazem sentido. Não é que eles não fazem sentido, eles não são proporcionais. O fandom pode não ter inventado os PDLs, mas foi o fandom que inventou que os PDLs são proporcionais aos atributos. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que os multiplicadores desse databook, que é o que a galera costuma usar, que são esses multiplicadores aqui de 50, 100 e 400, também não batem em nada com o que o mangá oferece. Eu não estou aqui para dizer quais são os multiplicadores reais. Eu estou aqui para dizer que não tem absolutamente nada dentro da obra que corrobora com esses multiplicadores. E se há alguma contradição entre o mangá e o databook, eu vou ficar com o mangá. Ah, mas o Akira, ele autorizou o databook. Tá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, começando aqui o nosso estudo, que eu repito, vai ser o estudo mais completo sobre os multiplicadores de Dragon Ball, vamos começar com essa fala aqui do Dr. Gero no capítulo 345. Nesse capítulo, o Dr. Gero está fugindo do Vegeta que se transformou em Super Saiyajin e aniquilou o Android 19. Daí, enquanto o Dr. Gero está escondido, ele usa o medidor de energia dele e detecta o Gohan, o Kuririn, o Tenshinhan e o Piccolo, e ele conclui que, se ele absorver a energia de todos eles, ele vai conseguir derrotar o Vegeta. Só que há um detalhe, no capítulo 338, o Dr. Gero e o Android 19 mostram que eles não apenas detectam energia, como também quantificam a quantidade de energia que tem dentro do guerreiro. O que quer dizer que ele sabia quanta energia ele precisava para derrotar o Vegeta. Do contrário, ele não teria dito que com a energia dos outros guerreiros ele conseguiria derrotar o Vegeta. E há um detalhe nisso tudo. Vale lembrar que ele já tinha absorvido a energia do Yantia. Quando ele terminou de absorver a energia do Yantia, ele tentou matar o Yantia, e o Yantia precisou de uma semente dos deuses para não morrer e para conseguir recuperar todas as energias dele. O que quer dizer que o Dr. Gero já tinha absorvido todo o poder do Yantia. E então aconteceu do Dr. Gero absorver um pedaço da energia do Piccolo, aí o Piccolo acabou sendo salvo, comeu uma semente dos deuses, lutou contra o Dr. Gero e espancou o Dr. Gero. O que quer dizer que, mesmo tendo parte da energia do Piccolo e o poder do Yantia, e mais o poder que ele já tinha antes de começar essa bagunça,
ainda assim ele não tinha tanta energia quanto o próprio Piccolo tinha. Então, eu vou aqui dar uma moral pro Dr. Gero, tá? Ele tem, obviamente, menos poder do que o Piccolo, mas eu vou supor que ele tem, só para tentar corroborar com a ideia de que o Vegeta possa ter um multiplicador de 50 vezes quando se transforma em Super Saiyajin. Então vamos lá. Se o Piccolo por acaso tiver um poder de 1, o Gohan também um poder de 1, o Tenshinhan um poder de 1, o Kuririn com um poder de 1 e o Yantia com um poder de 1, ao absorver todas essas energias, o Dr. Gero iria para um poder de 5. É ou não é? Não, não é! E isso supondo que todos eles têm o mesmo poder que o Piccolo, que, lembrando, era inferior ao Vegeta naquele momento, já que o Vegeta estava treinando numa gravidade super elevada, enquanto que o Piccolo estava mais preocupado em treinar o Gohan para ele se proteger futuramente quando os androides fossem atacar. Mas peraí, gente, como é que o cara mais inteligente do mundo mediu a energia do Kuririn, do Tenshinhan, do Gohan e do Piccolo, mediu a energia do Yantia e concluiu que com essas energias ele iria conseguir derrotar um cara 10 vezes mais poderoso? Não faz o menor sentido isso. Será que o cientista mais inteligente do mundo não sabe fazer uma conta de somar? Percebe que a cena só faz sentido se o multiplicador, aquele multiplicador de 50 vezes, não for de 50 vezes, ele tem que ser de menos de 5 vezes. O que está causando a incoerência não é a cena, é o multiplicador do databook. E que eu devo insistir, tá bom? Presta atenção nisso que eu vou dizer. Se você acredita que existe alguma referência dentro do mangá que sugere que ao se transformar em Super Saiyajin, os poderes dos Saiyajins aumentam em 50 vezes, me fala o capítulo em que isso acontece. Se você mostrar um capítulo em que esse multiplicador é sugerido, ou que você pelo menos veja as consequências dele acontecendo, eu apago o meu canal. Eu não só apago o meu canal, como eu crio um novo canal chamado Goku Sola Saitama. Digo que o Goku destrói o universo, que ele tem velocidade da luz. Eu já fiz esse desafio várias vezes e todo mundo correu. Por quê? Porque sabe que ele não existe no mangá. Não existe nem referência e nem mesmo a sugestão de que possa aumentar em 50 vezes. Não tem o cara tentando fazer um feito e não conseguindo, aí se transforma em Super Saiyajin e consegue fazer um feito 50 vezes maior. Isso não existe, tá bom? Simplesmente não existe. Então vamos continuar com o nosso estudo aqui, porque eu já mostrei que aquele arco ali dos androides quebra completamente os multiplicadores oferecidos por aquele databook. Só que não vamos nos contentar com isso, porque se eu me contentar com uma única fonte, o fanboy vai dizer que é só uma incoerência da obra, que é a desculpa que eles sempre usam. Então vamos lá. Majin Buu, capítulo 443. O Gohan está prestes a lutar contra o Kibito lá no torneio, e o Kibito pede pro Gohan se transformar em Super Saiyajin 2. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que os capangas do Babidi vão querer absorver a energia dele. Quando ele se transforma em Super Saiyajin 2, o Kaioshin provoca uma paralisação dos movimentos do Gohan e que faz com que aqueles dois Minions lá, aqueles dois merdinhas, consigam roubar a energia dele. Mais tarde, no capítulo 449, o Babidi usa a energia do Gohan transformado em Super Saiyajin 2 e injeta no casulo do Majin Buu. E ele diz que era quase a metade da energia necessária para despertar o Majin Buu. Espera aí, ele disse metade? Se é metade, isso quer dizer que 2 Super Saiyajin 2 equivalem a 1 Majin Buu, não é verdade? Só que a gente sabe que o Majin Buu se equivale em poder com o Super Saiyajin 3, o que quer dizer que 2 Super Saiyajin 2 são equivalentes a 1 Super Saiyajin 3. Então, o databook que diz que o Super Saiyajin 2 tem o poder de 100 vezes e que o Super Saiyajin 3 tem o poder de 400 vezes, está dizendo que 100 mais 100 é igual a 400. E é claro, sempre surge aquele mimimi. Ai, mas a energia não vai pro Buu, ela é usada apenas para romper o selamento. Não, nada disso. Presta atenção. Quando sugerem destruir a nave do Babidi, o Kaioshin diz isso aqui. Como eu disse, Buu vai despertar mesmo se não tiver
com seu poder máximo. Opa, mesmo se não estiver com seu poder máximo, isso quer dizer que o poder absorvido vai para ele, que se ele despertar antes de toda a energia necessária for injetada no casulo, isso quer dizer que ele vai despertar mais fraco. Logo, toda aquela energia vai para o casulo. E o próprio Kaioshin corrobora de novo. Quando o Vegeta se entrega lá pro Mago Babidi e ele vai lutar com o Goku, o Kaioshin e o Gohan avançam. E o Kaioshin solta esse comentário: Majin Buu pode despertar por causa do confronto, mas não há nada que possamos fazer. Ainda assim, será melhor do que se ele despertar com todo o seu poder, absorvendo a energia de vocês. Então, mais uma vez, o Kaioshin está sugerindo que quanto mais energia é liberada pelo confronto entre o Goku e o Vegeta, mais energia o Majin Buu vai absorver e mais poderoso ele vai ficar. Então não, a energia não é para romper o selamento. Quem vai romper o selamento é o Babidi, não é o poder. E não só o Kaioshin sugere isso, como o Daburá, que era escravo do Babidi, ele confirma isso. Presta atenção, talvez devêssemos abrir a passagem, senão eles podem forçar a entrada e isso despertar Majin Buu mais enfraquecido. Mais uma vez, Daburá dizendo que a energia absorvida vai para o Majin Buu e não para romper o selamento. Do contrário, o Majin Buu não despertaria enfraquecido se ele despertasse antes de absorver toda a energia necessária. E isso, mais uma vez, contraria os multiplicadores. Porque pensa comigo, mesmo que naquele momento o Gohan estivesse levemente inferior ao Vegeta e ao Goku, é fato que a energia do Gohan transformada em Super Saiyajin foi necessário para encher quase a metade do poder do Majin Buu. O que quer dizer que um Super Saiyajin 2 equivale a metade do Majin Buu. 2 Super Saiyajin 2 equivalem a um Majin Buu completo. 3 Super Saiyajins 2 equivalem a um Majin Buu e meio. E 4 Super Saiyajin 2 equivalem a 2 Majin Buus. O que quer dizer que, se o Super Saiyajin 3 tivesse de fato o poder de 4 vezes o Super Saiyajin 2, o Gohan, que lembrando, naquele momento era mais fraco do que o Goku e o Vegeta, o Gohan, se pudesse se transformar em Super Saiyajin 3, teria o dobro do poder do Majin Buu. Só que se nem o Goku como Super Saiyajin 3 tinha o dobro do poder do Majin Buu, como diabos o Gohan teria? Se o Gohan naquele momento era inferior ao Goku e ao Vegeta. Então, vamos continuar a nossa pesquisa, porque 2 fontes só nunca basta, né? Dragon Ball Super Broly. O Paragus disse que o Broly está com o mesmo nível de força que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru. Só que lá no Dragon Ball Z, o Vegeta diz qual é o poder que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru. Ele diz que é um poder 10 vezes maior. O que quer dizer que o Broly, sem utilizar o poder do Ozaru multiplicado por 10, tem o poder equivalente ao Broly utilizando o poder do Ozaru. Só que a gente já viu que o Broly utilizando o poder do Ozaru é mais poderoso do que o Goku Super Saiyajin God. Então me diz, como que um multiplicador de 10 vezes pode deixar o Broly mais poderoso do que o Goku se o Super Saiyajin multiplicasse o poder dele por 50? Por acaso 10 é maior do que 50? E vale lembrar uma coisa, tudo isso aqui tá fazendo sentido, não tá? Tipo, o Broly de fato foi superior ao Goku, mas o Ozaru tem um multiplicador de 10 vezes. E o Super Saiyajin teria que ter um multiplicador de 50 vezes. Só que lá no nosso primeiro estudo a respeito do Dr. Gero, nós não concluímos que para aquela cena fazer sentido, o multiplicador do Super Saiyajin teria que ser menor do que 5? Ora, se ele de fato for menor do que 5, essa cena aqui e a fala do Paragus faz sentido. As duas coisas concordam uma com a outra. O que não faz sentido é exatamente a incoerência que está sendo causada pelo databook. Mais uma vez,
contrariando os multiplicadores daquele databook de merda que inventou esses números para depois, vários anos depois, fanboy vir aqui e me encher o saco. Mas não vamos nos contentar com isso, Saga Granola. Todo mundo lembra do que aconteceu na Saga Granola. Granola pediu para o dragão Torombo transformar ele no guerreiro mais poderoso do universo. Não é o guerreiro mais poderoso do bairro dele, nem da cidade dele, nem do planeta dele, nem do sistema solar, nem da galáxia. É do universo. O Torombo disse que ele não pode fazer isso, que o máximo que ele pode fazer é despertar o poder latente dele. Igual o Shenlong fez com Piccolo, igual o Patriarca fez com Gohan e o Kuririn. Ou seja, o que ele podia fazer com Granola era isso, despertar o poder oculto dele. Aí muita gente pergunta, mas quanto seria ele com o seu poder despertado? Eu não tenho esse valor, mas eu acho muito complicado, eu acho muito difícil imaginar que ele apenas com seu potencial latente despertado ficasse mais poderoso do que, por exemplo, o Goku na forma base, o Vegeta na forma base ou até mesmo o Piccolo na forma base. Por quê? O Piccolo é o resultado de uma fusão de 3 personagens e os Saiyajins são naturalmente mais poderosos do que os Saiyajins. E lembrando que o Vegeta e o Piccolo tiveram os seus potenciais latentes despertados. E aí que o Torombo sugere condensar a vida do Granorá para aumentar os poderes dele. Ele mesmo fala isso aqui. Se aceitar uma condição, poderá se tornar o guerreiro mais poderoso. Se aceitar uma condição, poderá se tornar o guerreiro mais poderoso do universo. Se eu condensar toda a sua expectativa de vida que lhe resta, poderei multiplicar seu poder atual. Percebam que ele utilizou a palavra multiplicar. E então o Granorá pergunta, quantos anos restará para ele se ele aceitar esse acordo? E ele diz apenas 3 anos. Só que lembrando, foi dito também no mangá que a raça do Granorá tem uma expectativa de vida de 200 anos e que o Granorá tem por volta de 50 anos. O que quer dizer que ele ainda tinha 150 anos pela frente. Se ele pega 150 anos e condensa em 3 anos e todo aquele poder que ele acumularia durante 150 anos se concentrasse nesses 3 anos, isso significa que o poder latente dele se multiplicaria em 50 vezes. Se o poder dele é 10 e ele tem 150 anos pela frente, o poder dele vai ser 10 para cada ano que passa, que vai dar 1.500. Se ele condensa a expectativa de vida dele de 150 anos para 3 anos, os mesmos 1.500 têm que caber nesses 3 anos. E 1.500 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 500. O que quer dizer que antes o poder dele era 10, agora é 500. O que causou uma multiplicação de 50 vezes. Mas espera aí, 50 vezes? Eu acho que eu conheço esse número. De onde mesmo que a gente tirou esse multiplicador de 50 vezes? Ah, é mesmo! Foi do Databook! O Databook que sugere que o multiplicador do Super Saiyajin é de 50 vezes. Mas espera aí, o que foi que o Granorá pediu mesmo? Ele pediu para ser o guerreiro mais poderoso do universo, não é verdade? Como diabos um multiplicador de 50 vezes pode transformar o Granola, que lembrando, tem um potencial latente abaixo do Goku, do Vegeta e do Piccolo, multiplicar o poder dele em 50 vezes e ainda assim transformar ele no guerreiro mais poderoso do universo, sendo que um Super Saiyajin 1 já multiplicaria o poder em 50 vezes e ainda teria pela frente o 2, o 3, o God, o Blue, o Instinto Superior e etc. E por falar em instinto superior, vale lembrar um pequeno detalhe que muita gente ignora. O Goku só conseguiu derrotar o Granola quando o Granola dividiu o poder dele. O próprio Granola, depois de perder para o Goku, disse que ele falhou em subestimar o Goku e que desde o começo nunca deveria ter dividido o poder dele. Vocês lembram que quando o Ten Shinhan divide o corpo dele em mais corpos, o poder dele é dividido entre esses corpos? O Granola simplesmente usou essa técnica e dividiu o poder dele em 2. Então, se antes ele tinha um poder de 50, quando ele se dividiu em 2, ele passou a ter um poder de 25. E foi necessário o instinto superior
para derrotar um cara com um multiplicador de 25. Se o Granola, com o poder condensado dividido por 2, é maior do que o poder do Goku utilizando o instinto superior, mas o Goku com o instinto superior é mais poderoso do que o Super Saiyajin Blue, que é mais poderoso do que o Super Saiyajin, isso quer dizer que o poder do Granola é maior do que o poder do Super Saiyajin. Mas, então, seguindo essa lógica, de acordo com aquele databook, nós podemos dizer que 25 é maior do que 50? Ué, mas 25 não é maior do que 50, 25 é metade de 50. Como que a metade de alguma coisa pode ser maior do que a própria coisa? Quer dizer, agora, tá vendo? Tá vendo o que vocês me fazem fazer? Vocês me fazem passar vergonha. Que agora os professores de matemática do YouTube vão zoar com a minha cara. Porque sim, é possível ter metade de uma coisa e essa metade ser maior do que a coisa. Que é metade de um número negativo, por exemplo. Metade de menos 4 é menos 2 e menos 2 é maior do que menos 4. Mas enfim, tá vendo a vergonha que vocês me fazem passar? Só que mais uma vez, tudo o que aconteceu no mangá contraria os multiplicadores daquele databook. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Essa merda de multiplicador de 50 vezes, 100 vezes e 400 vezes nunca foi baseada no mangá, foi inventada. Ai, mas o Toriyama autorizou o databook. Foda-se, meu irmão, ele não autorizou o mangá, ele escreveu o mangá. Então, o mangá é, de fato, a fonte mais confiável. Afinal de contas, aonde é que está o erro? Se eu mostrei que o mangá aponta para várias evidências de que aqueles multiplicadores de 50, 100 e 400 não fazem o menor sentido se a gente decorrer todas as sagas em que essas transformações aparecem, aonde é que está o erro? Tá aqui ou tá aqui? Não é possível que esse databook esteja certo e que todas essas evidências que eu mostrei, tanto no mangá de Dragon Ball Z quanto no mangá de Dragon Ball Super, estejam erradas. Então, desculpa, quem está preferindo, porque a palavra é exatamente essa, quem está preferindo o databook ao que o mangá oferece, tá fazendo isso porque é fanboy. Simples assim. Você está dizendo que vai confiar no databook mesmo que não faça sentido, porque você, fanboy, tem um interesse direto em favorecer a obra que você gosta mais. E quando eu falo uma coisa dessa, tem sempre aquela pessoa que diz o seguinte, que eu tô falando isso porque eu sou hater de Dragon Ball. Mas vocês percebem que essa acusação, ela na verdade mais entrega o que ele é do que o que eu sou? Porque pensa comigo, se ele está dizendo que eu falo o que eu falo por ser hater de Dragon Ball, então ele está dizendo que se eu não fosse hater de Dragon Ball, eu não teria falado isso. Ou seja, ele se entregou. Ele está dizendo que gostar da obra é critério de avaliação. Gente, isso é doentio. É quase um professor dar 0 para um aluno que tirou 10 só porque ele não vai com a cara do aluno. Eu tenho uma reputação de professor a zelar. Se eu gosto ou se eu não gosto de Dragon Ball, não importa. A minha análise sempre foi e sempre será imparcial e baseada principalmente nas obras primárias. E veja bem, eu não estou dizendo que eu desconsidero databooks. O que eu falei foi a mesma coisa que o Augusto Mota do canal Seção 4 disse no vídeo dele sobre os databooks, que eu busco informação no databook se a informação for exclusiva do databook. Ou seja, eu preciso de uma informação. Primeira coisa que eu faço, procuro no mangá. Não achei? Procuro no anime. Não achei? Aí sim eu vou para a fonte extraoficial. Aí sim eu vou para o databook. Mas e quando as duas informações são conflitantes? E quando o databook diz uma coisa e o mangá diz outra coisa? Não é nem que o databook diz uma coisa e o mangá diz outra coisa, porque às vezes as duas coisas não se anulam e nem se confrontam, então os dois podem estar certos. Só que esses multiplicadores aqui não podem estar certos e a saga do Granorai está errada, e o Dragon Ball Super Broly está errado, e a saga do Majin Buu está errada, e a saga dos androides também está errada. Não é possível. Afinal de contas, eu repito a pergunta, aonde que está o erro? Tá no mangá
ou tá nesse databook? Agora vai de você. Escolha. Vai seguir o mangá? Vai seguir o databook? Ou para você tanto faz e tá satisfeito com a sua análise arte moderna? Eu tenho uma reputação a zelar e eu vou zelar pela minha reputação, fazendo uma análise imparcial, baseado principalmente nas obras primárias. E se você concorda com os meus critérios, então se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar a gente a crescer, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e falou!